Bora falar nesse vídeo sobre 7 coisas que pessoas organizadas fazem e que você provavelmente não faz. Para, Jerônimo, você está dizendo que eu sou desorganizado ou bagunceiro ou coisa do gênero? Não, eu estou assumindo que se você clicou num vídeo para aprender coisas que pessoas organizadas fazem, que provavelmente você não faz, é porque provavelmente você não faz. E eu estou dizendo isso para você porque eu não fazia. E por que vale a pena você fazer coisas que pessoas organizadas fazem? Porque quando a gente se organiza... Deixa eu pegar a definição de organização para você, vai ficar mais fácil a gente entender. A definição de organização é a seguinte, ó, organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Então, veja só. Então, ser uma pessoa organizada, que tem uma organização, é a forma como se dispõe um sistema da sua vida, para atingir os resultados que você pretende. Então, pessoas organizadas têm um sistema para atingir os resultados pretendidos. Pessoas desorganizadas não têm um sistema para alcançar os resultados pretendidos, logo sofrem, giram, perdem tempo, né? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora falar sobre as 7 coisas que pessoas organizadas fazem e você provavelmente não faz. A primeira coisa é a seguinte, olha só, pessoas organizadas mantêm as coisas nos seus próprios lugares. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que pessoas desorganizadas têm a tendência de ter que parar para arrumar as coisas. Então é engraçado, né, que as pessoas desorganizadas, elas se orgulham de arrumei a minha mesa. Arrumei a minha mesa, eu sou organizada. Mas pessoas organizadas, elas não desarrumam. Mas como assim, João? Como não desarruma? Elas precisam usar canetas. Sim, mas o que elas fazem? Quando a caneta acaba de ser usada, elas colocam de volta a caneta no lugar. Você não precisa ser uma pessoa com nível extremo de organização. Então pensa sempre assim, quanto mais bagunçada, menos organizada, mais desafios para alcançar o teu resultado pretendido. Quanto mais organizada, menos desafio, melhor sistema você tem. Menos, né, uma mesa bagunçada, você demora mais para achar onde está a sua caneta, uma mesa bagunçada, você não sabe onde está o documento, uma escrivaninha bagunçada, desorganizada, tudo é mais demorado para se achar. Uma bolsa desorganizada que é, enfim, você vai entender nas outras ações, nas outras 7 coisas que pessoas organizadas fazem. Então, a primeira coisa que a pessoa organizada faz, ela literalmente, elas mantêm as coisas nos seus devidos lugares. O que isso quer dizer? Que ao terminar, aquilo volta para o seu lugar. É a hashtag só termina quando acaba. Meu pai foi taxista muitos anos no Rio de Janeiro, né? Meu pai foi taxista mais ou menos por 25 anos no Rio de Janeiro. Por 25 anos ele foi taxista no Rio de Janeiro. Esse aqui é meu pai. Meu pai e tá tudo bem por isso, faz parte da jornada da vida. Foi duro, né? Mas tem 20 dias que ele não está mais com a gente no plano material. Hoje ele segue a jornada dele no plano espiritual. Faz muita falta, mas eu quis fazer questão de homenagear eles nesse vídeo, porque meu pai, quando era taxista, o que ele dizia para mim assim, filho, toda noite, quando ele chegava em casa, depois de um dia de trabalho no táxi, o táxi dele estava limpo, ou seja, lavado, com o tanque cheio. Ele dizia para mim assim, tudo de ruim. Meu pai era um taxista tradicional, ele andava com dinheiro, na época se pagava táxi com dinheiro, né? Não tinha aplicativos e tudo mais, cartão de crédito em táxi, aí o dinheiro do meu pai andava no bolso, da frente aqui da camisa. Ele dizia, tudo de ruim, se me roubarem, o meu carro está limpo e de tanque cheio, então eu consigo trabalhar e fazer dinheiro. Por quê? Porque hashtag só termina quando acaba. Então, o dia de táxi do meu pai não acabava com o último passageiro, acabava quando ele lavava o carro e enchia o tanque. Entende o que eu quero dizer? Então, pessoas organizadas não acabam de usar a caneta quando terminam de escrever, acabam de usar a caneta quando colocam ela no lugar das canetas. E por falar, então essa foi a primeira coisa que a pessoa organizada faz. E por falar que as pessoas organizadas colocam a caneta de volta no lugar delas, a segunda regra é meio óbvia e é um desdobramento dessa. Se pessoas organizadas deixam as coisas nos lugares que elas deveriam estar, pessoas organizadas têm lugar para as coisas. Mas pessoas organizadas vão além. Pessoas organizadas têm um lugar para guardar os documentos, um lugar para guardar os cartões de crédito que não estão sendo usados. Pessoas organizadas têm um lugar para... Eu lembro que eu fui
Recentemente a gente foi comprar um carro, foi trocar o carro, e quando foi na loja, a moça me pediu alguns documentos. E eu levei minha pasta de documentos. Eu falei assim, como eu não sei que documentos ela vai querer, eu estou nos Estados Unidos e foi a primeira vez que eu comprei um carro zero aqui nos Estados Unidos. Então eu fui na loja comprar o carro zero, não sabia o que ela ia pedir de documento. Então eu levei todos os meus documentos. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu preciso do seu blá. Eu abri, folheei e entreguei para ela. Preciso do seu blá. Abri, folheei e entreguei para ela. Preciso do seu blá. Abri, folheei e entreguei para ela. Por quê? Porque as pessoas organizadas têm lugar para as coisas. Então, quando eu retorno com os meus documentos, eles vão para o lugar de documentos. Quando eu vou viajar, eu tenho uma caixa de coisas de viagem. Então, normalmente, quando eu viajo, eu preciso de um adaptador de tomada. Quando eu faço uma viagem internacional, as tomadas no Brasil são de um jeito, nos Estados Unidos são de outro, na Alemanha são de outro. Então, eu preciso de um adaptador universal de tomada. Onde que ele fica? No lugar de coisas de viagem. Porque quando eu preciso de algo de viagem, eu vou no lugar de coisas de viagem. Então, a segunda coisa que pessoas organizadas fazem é ter lugar para as coisas. Porque a primeira coisa é bote as coisas no lugar. A segunda, para eu poder botar a coisa no lugar, eu preciso ter um lugar para as coisas. Tá claro isso para você? Faz sentido até aqui? Se já fez sentido para você essas duas primeiras regras, aproveita para curtir o vídeo, né? Curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você diz para o YouTube assim, cara, eu quero mais vídeos de evolução pessoal, eu quero mais vídeos para vencer a procrastinação, eu quero mais vídeos para ter mais resultado com menos esforço. Ó, nós já somos 875.585 inscritos, literalmente nesse exato momento. E se você ainda não é um desses 875.585, você está de fora. Então aproveita para assinar o canal, é uma forma que também você diz para o YouTube, eu quero ver. Quando o Jerônimo puser conteúdo novo como esse, gratuito, por favor, YouTube, me notifica. É como se você pusesse o YouTube para trabalhar para você. Você assina e ativa o sininho e ele vai trabalhar para você, te mostrando quando eu puser mais vídeos como esse no ar. Fechado? Então essa é a segunda regra. Vamos falar da terceira regra. Terceira coisa que pessoas organizadas fazem e você provavelmente não faz. Pessoas organizadas, olha que interessante, né? Quanto mais compras eu faço, quanto mais canetas eu tenho, vê se faz sentido para você. Eu amo caneta. E eu não sou obrigado a ter pouca caneta, mas quanto mais canetas eu tenho, mais eu preciso organizar as canetas. Quanto mais camisas eu tiver, mais camisas eu tenho que lavar e organizar. Quanto mais tênis eu tiver, mais tênis eu tenho que lavar e organizar. Quanto mais coisas eu tenho em casa, mais eu tenho que organizar as coisas que eu tenho. Então, pessoas organizadas tendem a ter poucas coisas, elas têm exatamente aquilo que elas precisam. É óbvio que o que você está vendo aqui é um ambiente minimalista, né? Eu confesso que eu estou longe de ser um cara minimalista, mas eu procuro praticar o reducionismo. O que é o reducionismo, Jerônimo? É reduzir o excesso. Eu não vou ser um minimalista, eu não consigo ser um minimalista. Eu gosto de videogame, eu gosto de ter jogo, eu gosto de tecnologia, né? Eu estou aprendendo aqui a usar uma GoPro, né? Uma GoPro 10 aqui que eu comprei, eu gosto de tecnologia, mas eu pratico reducionismo. Naquilo que não importa para mim, eu reduzo o desperdício. Mas pessoas organizadas fazem o quê? Pessoas organizadas reduzem aquilo que ela tem, só tem o que realmente importa. Por que isso, Jerônimo? Porque se eu tenho menos coisa, eu tenho que organizar menos coisa. Eu gasto menos tempo para ter menos tempo para organizar aquilo que não importa. Então, se eu tenho muita coisa que não importa, eu tenho que lidar com muita coisa que não importa. Se eu tenho mais de um carro, eu não preciso disso, eu tenho que lavar mais de um carro, eu tenho que fazer vistoria de mais de um carro. Se eu tenho um monte de coisa na minha garagem, eu tenho que organizar mais vezes as coisas da minha garagem. Então, qual é a terceira regra? Bem de forma clara, pessoas organizadas não exageram. Elas têm o mínimo que elas precisam. Vou repetir. Jerônimo, eu não consigo ser um minimalista. Nem eu! Então, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade no Comando, em que eu guio essas pessoas para serem tudo aquilo que elas nasceram para ser obstinados, né? E terem muito mais resultado com menos esforço. E lá a gente tem alguns princípios que a gente vive a nossa vida. E um deles é: faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, se você não consegue ser um minimalista, então que você seja um reducionista. Se você não consegue ser um reducionista, que você diminua o exagero, porque com quanto menos você tiver, menos você tem que lidar. A quarta coisa que pessoas organizadas fazem e que talvez você não faça é o seguinte:
Quando uma pessoa desorganizada senta na sua mesa de trabalho, um dia ela vai ver primeiro o e-mail, outro dia ela vai arrumar a bagunça que ela deixou do dia anterior. Lembra que pessoas organizadas não vão ter a bagunça porque não vão se orgulhar de arrumar, porque elas não chegam a bagunçar. Só termina quando acaba. A pessoa desorganizada vai arrumar, um dia ela vai arrumar a mesa, no outro dia vai ver o e-mail, no outro dia vai ver o WhatsApp primeiro, no outro dia resolve ver um videozinho que apareceu na tela dela, no outro dia resolve fazer uma outra coisa. Pessoas desorganizadas não têm rotinas claras. E uma pessoa organizada, ela tem uma rotina de forma clara. Ela sabe que quando ela sentar para trabalhar, ela vai ligar o computador dela, ela vai pegar a caneta no lugar certo dela e papel, caso ela pegue caneta e papel, e vai iniciar o processo de trabalho dela. Aí, Jerônimo, mas que vida mais chata. Não, vida chata é você ser completamente desorganizado, você não sabe por onde começa, cada dia começa por um negócio diferente, precisa de um documento e não acha. Isso sim é chato, né? Disciplina e liberdade. A bagunça disfarçada de liberdade, de poder fazer o que quer, a hora que quer, isso sim é uma prisão, né? Então, a quarta regra qual é? Pessoas organizadas têm rotinas claras. Quinta coisa que pessoa organizada faz. Pessoas organizadas... Jerônimo, essa quinta é exagero, eu não vou fazer. Você pode até não fazer, mas eu lhe garanto que isso poupa muito tempo das pessoas organizadas. Pessoas organizadas, isso não é comum no Brasil, tá? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando agora. As pessoas organizadas, mas tem várias pessoas que começaram a fazer isso no Brasil. Pessoas organizadas usam e abusam de etiquetas, né? Aqui, material elétrico, refrigeração, extensões, de UPS, coisas de correio, né? UPS é o correio aqui, né? Cabos de vídeo. Por quê? Porque, vamos conectar tudo, ó. Pessoas organizadas, elas não precisam arrumar as coisas, porque elas sempre mantêm arrumadas. E como que elas mantêm arrumadas? Tendo lugar para tudo. E como que elas têm lugar para tudo? Usando etiquetas para facilitar a vida. Então, elas quando vão num armário, por exemplo, elas não vão revirar todas as gavetas, as pessoas organizadas, elas não vão revirar todas as gavetas para achar onde tem um cabo de vídeo, porque elas têm uma caixinha etiquetada com cabo de vídeo que da última vez que ela precisou e quando ela terminou ela guardou no lugar de cabo de vídeo. Então ao invés dela ficar 30, 40 minutos ou uma hora procurando um cabo de vídeo e talvez comprar de novo, né? Quem nunca? Qual desorganizado que atira a primeira pedra? Todo mundo tem um desorganizado para chamar de seu, né? Vamos combinar? Se não for você o desorganizado, a desorganizada, todo mundo tem um desorganizado dentro de casa para chamar de seu, né? Isso sem falar quantas vezes um desorganizado não compra algo que ele já tem em casa porque simplesmente ele não acha. Caraca, amor, comprou mais o meu lindo, você comprou mais um cabo HDMI? Eu falei, mais um não, a gente estava precisando e não tinha. Aí você vai lá procurar, acha 4 cabos HDMI e comprou um quinto, porque ele nem sabia onde estavam os outros 4. E ele ainda procurou. Não é porque ele é meu lindo, é como a Paty me chama, né? O gosto dela. Não é uma unanimidade, mas vamos respeitar. Então, qual é a quinta regra? Use e abuse de etiquetas. Etiquetas. Por quê? Porque quando você vai com etiquetas fica fácil de achar o lugar de guardar. Quando termina você coloca e depois vai ser muito mais fácil achar. Melhor do que achar o lugar de guardar é no futuro, quando você precisar, você vai achar muito mais fácil aquilo que você precisou. Talvez em segundos ou um minuto, né? E não vai precisar comprar pela quarta vez a mesma coisa que você já tinha dentro de casa. Já que a gente falou de futuro, a sexta regra, essa é muito importante. E ela é muito, né? A Paty, minha mulher, eu acho que ela não vai ficar chateada de eu falar disso, ela tem esse problema. Ela não consegue, hoje melhorou, mas ela não consegue fazer isso, né? Qual é a sexta regra? Pessoas desorganizadas tomam uma nota assim, ó. A senha é a de sempre. E bota num lugar, guarda lá que a senha de tal lugar é a de sempre. Só que ela fez essa anotação em 2017. Quando chega em 2022, ou o ano que for, que ela precisa verificar 5 anos depois, qual é a senha daquele... Qual é aquela senha do negócio mesmo? A senha é de sempre. Só que ela não lembra quando ela escreveu aquilo. Ela não sabe quando ela escreveu. Ela bota a senha de sempre dos últimos 2 anos. Ela nem lembra que essa anotação foi em 2017. Ela não lembra qual era a senha em 2017. E ela não lembra de que senha que ela está falando. Não, mas eu vou lembrar. Então, pessoas organizadas, prestem atenção nisso, pessoas organizadas conversam
Pessoas organizadas conversam com o seu eu do futuro. O que isso quer dizer, Jerônimo? Eu preciso me certificar que o meu eu do futuro, que vai esquecer do que eu estou falando hoje, ele vai entender aquilo que ele vai ler lá no futuro. Então, se eu faço uma anotação, né? Os meus livros, eles são extremamente anotados, riscados, sublinhados. E quando eu destaco algo escrito, eu escrevo conversando com o Jerônimo do futuro. Porque um dia eu vou pegar aquele livro, vou ler uma anotação e vou entender por que eu fiz aquela anotação. Entende a lógica? Então, se eu boto assim, isso é importante. Importante para quê? Aí eu chego daqui a 2 anos e falo, cara, isso aqui é importante. Por que será que isso aqui é importante? Tem coisa que a gente não lembra meia hora depois, vai lembrar 2 anos no futuro. Então, a 6ª regra que pessoas organizadas fazem, elas conversam com o eu do futuro. Na prática, quer dizer o quê? Quando você fizer uma anotação para você, uma nota, um recado, algo, uma organização, seja generoso com você próprio lá no futuro. Porque quando você chegar no momento de ler aquilo novamente, vai ficar fácil de você entender o que você quis dizer 1 mês atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás ou 5 anos atrás. Tá claro isso? Vamos para a 7ª e última regra. Essa 7ª e última regra é uma que eu posso até, se você quiser depois, desdobrar ela e fazer um vídeo só dela. Porque falando dos aplicativos que eu vou te falar agora, se você achar que vale a pena. Tá? Eu vou te explicar agora, a 7ª regra é a seguinte, tenha um lugar para você guardar as suas coisas digitais. Né? O que isso quer dizer? Às vezes você pega um PDF na internet, baixa um PDF, onde você guarda esse PDF? Você quer fazer uma anotação de um curso que você está participando ou de um vídeo, nossa, que insight que eu tive aqui, para onde vai ter um insight? Né? Então é importante que você tenha um lugar único para você guardar os PDFs que você baixa na internet, as matérias que você acha interessante, os links que te importam, documentos que sejam relevantes, nota fiscal, né? Por exemplo, se um equipamento meu quebra, eu só preciso pesquisar na ferramenta de pesquisa desse aplicativo que eu uso, eu boto lá, por exemplo, iPhone. Vai aparecer a nota fiscal do iPhone. Por quê? Porque na hora que eu comprei o iPhone, eu bati uma foto da nota fiscal do iPhone e coloquei lá dentro dessa ferramenta. Então, qual que é essa regra? Pessoas organizadas não confiam na memória. Elas têm um lugar para colocar tudo lá dentro. Não confiam na memória. E esse lugar que você coloca tudo lá dentro, ele precisa ter algumas características. Eu vou falar 3 agora, tá? Primeiro, precisa ser confiável. Imagina, você bota toda a tua vida lá dentro, nota fiscal, tal, tudo lá dentro. Eu até dei o exemplo do iPhone, mas ele nem é o melhor, porque o iPhone a própria Apple consegue resgatar. Mas e a geladeira? E o seu tênis que rasgou em 25 dias e você já não lembra mais onde está a sua nota fiscal? E outros equipamentos? Não, mas cadê a nota? Como é que você prova que comprou aqui? Né? Então, estou dando alguns exemplos, mas nota fiscal é só uma das coisas. Passagem aérea, documento. Né? Se você perder documento, eu tenho cópia de todos os meus documentos dentro desse lugar confiável. Né? Todos. Então, se eu precisar, está fácil acesso lá dentro. Mas voltando ao que eu estava te falando. Então, esse lugar precisa ser confiável. Imagina, você coloca tudo lá dentro e daqui a 6 meses essa ferramenta acabou. Aí você entra lá e fala, cadê cadê minha vida? Site em reforma. E ele fica em reforma pro resto da vida. Então você tem que ter um lugar confiável. Além de ser confiável, você precisa ter um lugar fácil de acessar. Então, várias ferramentas hoje no mercado, elas são multiplataforma. Eu acesso no meu iPhone, aí quando eu boto no meu iPhone, já foi para as nuvens, eu acesso no meu iPad, né, que é onde eu estou escrevendo aqui para você, eu acesso no meu computador, eu acesso de onde eu estiver no mundo. Se eu estiver, sei lá, viajando lá para a Alemanha, onde minha sogra mora, eu entro no computador, entro no site do aplicativo e acesso meus documentos, minhas notas fiscais, os documentos da viagem e tudo. Minha carteirinha de vacinação, às vezes precisa da vacinação em algum lugar, fala assim, cara, cadê a sua carteira de vacinação? Nossa, não tem, mas serve a foto. Opa, 3 cliques, tá aqui a foto. Né? Então, pessoas organizadas não confiam na memória. Tem um lugar confiável e fácil de acessar. E o terceiro requisito dessa ferramenta, precisa ter uma boa ferramenta de busca. Porque, por exemplo, a que eu uso já tem, deixa eu te falar aqui exatamente o número. A ferramenta que eu uso já tem 1.787 documentos lá dentro, arquivos lá dentro. Então, vai ficando pesado se a ferramenta for ruim. Então, eu posso jogar aqui, passaporte, e vai vir o passaporte para mim. Eu jogo passaporte aqui e vem meu passaporte. Né? Simples assim. Eu jogo aqui nota fiscal
Da geladeira, aí vai vir a nota fiscal de 3 geladeiras que eu já comprei para trás, já passou, algumas vão passar da garantia, outras não. Entende a lógica? Então ela precisa ser confiável, ela precisa ser prática, fácil de acessar em qualquer dispositivo e ela precisa ter uma ótima ferramenta de pesquisa. E aí, quais são essas ferramentas, Gerônimo? São essas que, se você quiser, eu posso gravar um vídeo para você, antes de eu te falar quais são as que eu conheço no mercado, né? Aliás, vamos fazer assim, ó, vou fazer melhor. Vou dar uma de youtuber aqui agora. Se a gente bater 1000 curtidas, 1000, pô, né, é um vídeo de desenvolvimento pessoal. A galera não é tão, né, não é como vou tomar um banho de Nutella. Não, se a gente bater 1000 curtidas, 1000, então se você não curte, já curte agora. Eu gravo vídeo para você explicando quais ferramentas usar, quais são as melhores do mercado, como, né, ou um vídeo mostrando como que eu faço a minha organização pessoal usando uma ferramenta dessa. Fechado? Então, mas mais importante do que isso nesse momento é você entender que você precisa ter pessoas organizadas não confiam na memória. Pessoas organizadas têm um lugar que seja confiável, fácil de acessar e com uma boa ferramenta de pesquisa para usar. Jerônimo, dá um exemplo. Eu dou alguns exemplos, né? Você pode usar, por exemplo, o OneNote da Microsoft, Evernote, Google Keeps, que é esse aqui, Notas do iPhone, da Apple, né, como um todo, GoodNotes, que é uma ferramenta mais novinha, menos, vamos dizer assim, tradicional, Notion, que é uma outra ferramenta mais novinha, menos tradicional. São várias, você tem que escolher qual que é melhor para você. Se a gente bater 1000 curtidas aqui nesse vídeo, eu gravo para você falando um pouco mais sobre as melhores ferramentas e as boas práticas para usar essas ferramentas. Enquanto isso, a minha proposta para você nesse momento, se você ainda não é um dos 875 mil inscritos do canal, seja agora. Se você não curtiu o vídeo, curte agora. Jerônimo, e se não bater 1000? Eu não gravo. Então, uma forma que você tem de ajudar a bater 1000 é encaminhando esse vídeo para alguma pessoa que você se importe, que deseja ser organizada, ou que já é organizada, ou que é extremamente desorganizada e vai se beneficiar desse vídeo. Você, abraço, tchau!